Olá pessoal, hoje quero falar com você que está querendo empreender, está querendo montar um negócio, ou de repente você já tem um negócio e quer saber como funciona a questão do capital de giro, né? De repente eu quero investir numa empresa e eu quero saber como é a atuação dela diante de uma crise financeira, tá? Então eu vou dar algumas dicas que podem te ajudar a tomar decisão, tá? Uma empresa, ela precisa, se você comparar uma pessoa física, né, com a empresa, é muito parecido no tocante à reserva financeira. Então, você imagina uma pessoa física, se você perceber que vai ter uma crise, que você vai perder o seu emprego e vai ficar um ano sem trabalho, então você antecipa isso e começa a fazer uma reserva financeira para esse período em que você vai ficar sem trabalho. Um exemplo de pessoa física, tá? Nas empresas é a mesma coisa. Então, se você tem uma empresa e você percebe que vai ter uma crise, e nessa crise vai cair as vendas, né? Vai cair o lucro, vai cair a sua rentabilidade, então o que você faz? As empresas conservadoras, elas antecipam esses movimentos, começam a fazer reserva financeira para ficar um mês, 2 meses, 3 meses, para pagar as contas básicas como água, luz, telefone, funcionários, né, fornecedores, etc. E tal. Então, qual que é? É bom você investir, por exemplo, em empresa que ela tem essa tendência. Diante de uma crise, ela consegue passar todas essas crises. Agora, quando é uma empresa que não tem essa reserva de emergência, simplesmente, ou capital de giro, simplesmente ela não consegue. A primeira crise que vier, ela vai quebrar ou vai ter que demitir os funcionários. Né? E para você que é investidor, você vai certamente ter muito problema, porque você não terá o fluxo de caixa que a empresa ela só vive de vendas. Né? Se ela não tiver essa reserva, você vai ter problema. Então, o ideal é você comprar ações, investir numa empresa que tem um planejamento financeiro, que tem uma reserva de capital, né, capital de giro, para pagar as despesas básicas, mesmo surgindo uma crise, mesmo surgindo um problema que não é normal no meio, você tem como manter os seus funcionários trabalhando, manter os seus funcionários tranquilos, pagando mensalmente o salário até que as coisas voltam à normalidade, tá bom? Então, eu gostaria muito, se você tiver alguma dúvida sobre capital de giro para sua empresa, né, sobre reserva de emergência para você ou para sua família, e como você financiar o capital de giro da sua empresa, ou como você criar uma reserva de emergência para você, pessoa física. Se você tiver dúvidas sobre isso, ou se esse assunto fazer sentido para você, entre em contato conosco. Vou deixar na descrição o meu WhatsApp e aí eu vou tirar todas as suas dúvidas referente a isso, tá? Se você quiser uma maneira, entender melhor como financiar o seu negócio, a sua empresa, criar capital de giro, eu também oriento você, tá bom? Um abraço, fico aguardando você.